Olá, pessoal. Tá muito frio hoje aqui. Caramba. Vamos ao vídeo número 13 da série da magia. Uma pessoa me perguntou, quando eu li uma parte lá do livro, qual era o livro. Eu respondi no YouTube, mas às vezes o YouTube não manda, né? Para a pessoa, não notifica. Então eu vou escrever o nome aqui, no quadro. Depois eu vou apagar. Eu vou... Porque como aconteceu daquela senhora que estava sempre fazendo a mesma pergunta, né? Sempre. E eu respondendo. Possivelmente, não sei, ou a pessoa esquece de voltar lá no vídeo para ver, ou fica esperando a notificação do YouTube. E o YouTube, ele não manda todos os vídeos, mesmo quando você se inscreve. Não manda as respostas que a gente dá, então vamos lá escrever. Foi o vídeo passado, da magia do vídeo passado, a pessoa me perguntou, então vou colocar aqui, a iniciação será que tá dando para ver ali? Tá, não tá? Acho que tá. Iniciação a se colocar o vídeo de um tamanho maior dá para ver, né? A escrita mágica. Vou botar aqui. Divina. Vou colocar o resto, mas vou esperar que vocês escrevam aí. Iniciação à escrita mágica divina. Eu acho que está dando para ver, não é? Porque é a magia simbólica dos tronos de Deus. Vou botar aqui entre parênteses. Tronos iniciação à escrita mágica divina, que é a magia simbólica dos tronos de Deus. Agora eu vou escrever o autor, que o autor, quer dizer, ele foi o canal, né? Porque o autor é o mago Seymour Hanser Ye. Ye. Como é que se lê o Y? Acho que nem se lê o Y. Não sei. Bom, vamos lá. E Rubens, que às vezes pode ter um livro com um nome muito semelhante, né? Ou igual, aí tem que ser desse autor aqui, Rubens Saraceni. Paulista, tinha um centro de Umbanda, Rubens Saraceni, editora Madras. Ok?
Rubens Saraceni, editora Matras. E o mentor espiritual do Rubens Saraceni, o mago Seyman Hamza E. Então, está esclarecido e vamos ao trabalho, né? Agora eu vou apagar. Se eu precisar do quadro, já está limpinho aqui. Aí, muito bom, ó. E não pega muito giz não, é só dar uma sacudidela aqui, depois pronto. Aí. E deu menos alergia em mim. Tenho alergia a quase tudo. Isso é natural dos seres em missão. Tem muita alergia. Em missão e devedora. Eita pé. Vou endireitar essa cadeira. Então, vamos hoje saber como se escreve magia. Não é a palavra magia, mas como se escreve, como se faz os caracteres lá. A magia é escrita com signos, símbolos, traços retos, traços curvos. Escrever magia é abrir uma superfície plana. Pode essa superfície ser de madeira, lajota e no próprio solo, no chão. Por exemplo, aqui o chão é ladrilho, né? Podia abrir aqui. Quer fazer lá no jardim, na terra? Faz. Só que na terra vai ter que ter uma coisa para botar em cima, né? Se você vai usar vela e vai escrever alguma coisa, não vai dar, né? Mas pode ser feito ali também. Em qualquer lugar. No terraço, em cima do prédio. Um espaço mágico é afixar dentro dele as ondas vibratórias das divindades, riscando-as e ativando-as. Então, vamos lá no quadro. Vou fazer um espaço mágico. Vou fechado, né? Ó. Então, eu não sei se vai usar isso aqui também. Bom, ou tá um quadrado, um redondo, um negócio assim. Então, pode ser por signos, símbolos ou signos, traços retos ou curvos, como esse. Então, se abre uma superfície plana, aqui pode ser madeira, lajota ou o próprio solo. E aí coloca as coisas ali. Um espaço mágico, vou botar aqui por causa do som, né? Um espaço mágico é afixar dentro dele as ondas vibratórias das divindades, riscando-as e ativando-as. Então, com ondas, há milhares e milhares de tipos de ondas. Então,
Então, no espaço mágico, você vai ter que, vamos dizer, uma divindade tem uma determinada onda. E essa onda é curva. Aí você bota lá. Coloca as ondas das divindades e ativa. Risca e ativa. É o que o preto velho na Umbanda, que não é preto velho, ele está na fantasia de preto velho, é o que ele faz ali. Quando ele fica lá riscando, curvadinho, riscando, ele está fazendo símbolos referentes a ele próprio e a falange que ele pertence, né? E ele está ativando ali, naquele momento. E a pessoa fica ali, ela não entra naquele círculo, mas ela fica ali, né, em frente, e aquilo vai fazer alguma coisa na pessoa para bem, né? Falando para bem. Além do passe que ela vai receber do preto velho, ou da preta velha. Essas ondas vibratórias dos tronos de Deus são muitas. Cada uma tem uma forma de fluir somente sua, ainda que todos se assemelhem. Uma maneira de fluir. Então, um pode fluir, ir assim, o outro assim, o outro na horizontal, outro assim. Temos as ondas retas, curvas, ondas raiadas, espiraladas. Vamos lá. Ondas retas, curvas, raiadas, não estou lembrando. Bom, raiadas, não estou lembrando como é. Raiadas. Esquiraladas. Entrelaçadas. Entrelaçadas não é assim, entrelaçadas. Bom, deixa. Entrelaçadas, cruzadas. Coronais. Muita coisa. Vamos lá do princípio de novo. Temos as ondas retas, curvas, raiadas, espiraladas, entrelaçadas, cruzadas, coronais, caniculares, bifurcadas, tripolares, tetrapolares, pentapolares, hexapolares, 6, né? Septipolares, octopolares, ondas eneapolares, etc, etc. Inúmeras ondas. São ondas vibratórias naturais, sendo umas são puras, outras mistas e outras compostas. Então, uma onda pura, uma onda. Eu, por exemplo, estou emitindo, neste momento estou emitindo uma onda, entende? Para melhor entender. Puras. Mistas, uma onda misturada com outra. E compostas. Também, vamos dizer, quase que uma mistura. Agora vamos ver aqui a explicação de cada uma delas, né? Ondas puras são transportadoras de energias, vibrações, magnetismos puros das divindades conhecidas por ondas fatorais. Pronto. Então vamos lá. Agora
Quem estudou a ciência espiritual no meu canal, ou a Gênese Sagrada, nem precisa explicar, né? Mas eu tenho que explicar. Para quem não sabe, vou tentar explicar. Então, senhores, esses tronos de Deus, 7, cada um tem uma onda vibratória, né? E eles trabalham em conjunto, hein? E um não interfere no outro. Mas as transportadoras de energia, que são as ondas puras, o que quer dizer? Deixa eu pensar como eu vou explicar para vocês, porque na Umbanda são os orixás, na Bíblia são os tronos, em outras religiões são as divindades. Então, cada trono tem uma energia, tem uma onda. Então, nós temos a divindade da fé, da justiça, da lei, conhecimento, alguns já são 7, mas eu vou colocar só esses aqui, que não precisa, para explicar não é necessário colocar todos, né? Então, nós temos aí alguns tronos. Então, a energia que vai sair desse trono da fé, ela vai sair dele mesmo pura, sem mistura, dele mesmo. Essa energia, essa é a mesma coisa da justiça, vai sair pura, é dele mesmo, é puro, dele mesmo. Bom, essa energia que sai de cada um deles, que atua na criação, que atuou na criação do planeta Terra e de outros, né? E atua quando o mago evoca. O mago primeiro tem que evocar esse, se curvar, né? Pedir licença dos outros, se curvar diante da divindade, fazer uma referência. Então depois é que ele vai pedir a quem ele quer, ou mais de um, ou um só aqui, tá? Então, essas ondas, chama ondas, são vibrações, elas são partículas. Elas são assim, ó. O trono da fé emite uma partícula e daqui então vai sair a onda correspondente a ele. Vou botar uma onda assim, ó. A mesma coisa. Sai purinho essas partículas e que vai emitir uma onda, pode ser assim, em formato de um triângulo. Da lei também. Não quer dizer que seja assim, isso é exemplo, hein? Na lei também. Sai puro e depois eles fazem o que tem que fazer. Os tronos são a criação do trono maior, do trono das 7 encruzilhadas, que é o nosso Sol. Nosso Sol, que é um ser vivo. Ele, amando do Criador, mental com mental, ele fez os 7 tronos. Por isso que o Sol é chamado de o trono das 7 encruzilhadas, na Umbanda, né? Ele é uma divindade humana. Ele tem consciência. Ele também emite, está sempre emitindo partículas. Então, ele fez
do que eu li aí, das pesquisas, eles estão assentados aqui ao Sol. Não quer dizer que esteja pertinho, não. Agora, a NASA não consegue ver, né? Mas diz que os Atlântides, na época da Atlântida, que eles viam. Então, eles estão assentados, uns à direita, outros à esquerda, aqui. Estão na Bíblia, os tronos estão assentados, está lá na Bíblia. E são eles. Consciências vivas, energias vivas. Então, lançam essas partículas puras, que são ondas puras, porque eles estão emitindo essas partículas ondas puras. Certo? Agora vamos a outra. São transportadoras de energia, né? Agora, estou dando assim um intervalinho para vocês. Vamos dizer, guardar mais e tal, separar, para ficar bem separado uma da outra, né? Estou pensando aqui se eu apago ou não apago. Ondas mistas também são transportadoras de energias, vibrações e magnetismos complementares entre si. E são denominadas de ondas elementais. Como a ciência explica, a ciência divina explica, que é a Gênese divina, sagrada da Umbanda, nós temos vários planos da vida, né? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. E parece que o terceiro plano é o elemental, exatamente. Terceiro plano da vida. Então, as ondas mistas já é o terceiro plano da vida, que é o plano elemental ou energético. É o que fala aí. E as ondas, elas podem ser vou botar o 13 aqui para eu lembrar aqui. Elas podem ser curtas, médias onda longa e aguda. Então, as ondas mistas também são transportadoras, mas veja a diferença. São mistas porque são duas ondas, uma reta e a outra curva. Por isso que elas são mistas.
Não preciso aprofundar muito, porque não há necessidade para a magia, né? Mas é aquilo que eu digo. Vocês que leram, vocês vão entender melhor aqui essa coisa de magia. Então, são as ondas elementais. As mistas são as ondas elementais que na verdade é o terceiro plano da vida, né? E temos as ondas compostas. Ondas compostas. Fique aí assimilando o que eu disse, porque eu esqueci de trazer o celular. E vou ver se é algo importante. Interessante, o meu casaco é verde, verde escuro, e aí, olha só, aí parece que ele é verde. Que coisa, né? Defeito da câmera desse computador que é antigo. Qualquer dia eu vou chamar o técnico para ver o outro. O outro tem uma imagem bem melhor, para ver se ele consegue botar o som novamente. Que não está gravando. Bom, então vamos às ondas compostas, né? Então, essas ondas compostas, ela é a fusão. Fusão que é união, né? União. Uma se funde na outra. É o resultado das ondas mistas e das ondas puras, várias, né? Então, forma as ondas compostas. E, são resultantes da fusão de muitos tipos de ondas puras ou ondas mistas, e são transportadoras de um análgama energético, magnético e vibratório poderosíssimo. Então, quando essas ondas compostas, elas são mais poderosas juntas do que as outras, do que a primeira ou a segunda, né? A mista ou a pura. Então, muito mais forte. As ondas compostas são muito usadas, as fundimos dentro de um espaço mágico, riscando-as, ativando-as magisticamente. Escreve-se vários tipos de ondas e depois de evocar os tronos que as irradiam naturalmente de si mesmos, né? Ativa-se um campo eletromagnético e cria-se um polo mágico, vivo, capaz de irradiar-se e alcançar outros níveis vibratórios e outras dimensões da vida. Bom, vou mostrar para vocês
que na criação também, antes de acontecer a criação de um planeta, a criação de um espírito, nosso espírito, também tem polos. Tudo tem. Aqui a Terra tem, né? Os polos. Os polos invisíveis. Eu quero dizer, porque a gente não é o polo norte ou o polo sul, são polos. Ela tem. A gente não vê. A NASA não vê, mas ela sabe que tem. Então, acho que dá para ver, né? Olha só, gente. Isso aqui, ó. Essa bolinha de um lado e a bolinha aqui do outro lado, né? São os polos. Vê? Ondas. Aqui o meio, que tem outra formação, e aqui. Esses polos aqui, deixa eu ver, eólico, universal e cósmico. O lado direito é universal e o lado esquerdo é cósmico. Tem dois polos. Né? É isso que está falando, os polos que formam. Eu vou até repetir. Escreve-se vários tipos de ondas e depois de evocar os tronos, mas primeiro vocês têm que evocar quem? É o trono da fé. Reverenciá-lo. Agradecer. Pedir licença aos outros. Deixa eu ver aqui. Depois evocar o outro. Evocar o que você quer usar, né? Mas em primeiro lugar sempre será o trono da fé. Vamos dizer que você queira... você vai fazer a evocação para o trono da fé, mas você quer ganhar uma causa na justiça. Aí você vai botar lá o trono da justiça, vai evocar o trono da justiça, né? Vai procurar saber quem é. Bom, então escreve-se vários tipos de ondas, depois de evocar os tronos, que as irradiam naturalmente de si mesmos, ativa-se um campo eletromagnético e cria-se um polo, né, mágico vivo, capaz de irradiar-se e alcançar outros níveis vibratórios e outras dimensões da vida, que ele espalha. Cada onda vibratória escrita no espaço mágico, assim que é ativada, liga-se à sua tela vibratória planetária multidimensional, regida pelo trono que a irradia de si mesmo. Já vou explicar. De si mesmo e a sustenta totalmente, apenas com o seu poder mental. Aí, quem não estudou a ciência espiritual vai dizer, na rede? O que é isso, né? No espaço. Se forma, que a gente chama de geometria sagrada. Então vamos pensar no trono do amor, que é representada pela denominação de Oxum na Umbanda. E a geometria, a onda que ela emite de si mesma é o coração. Então,
tela toda cheia, até aqui, isso, todinha. Porque o trono correspondente ao amor está irradiando sempre. Então, quando o mago ativa lá no espaço mágico dele, isso é só um exemplo, hein, gente? É um exemplo. Então ele ativou lá do amor. Então, o que vai acontecer? Quando o mago ativa, ela vai se ligar aqui. E o trono está irradiando aqui, o trono de Deus. Trono de Deus irradiando, formando tapetes enormes no espaço, e aqui ele usou essa onda que vai se ligar a ele e ligada a ele. Isso é verdadeiro porque antes de eu saber, nem imaginava, isso tem o quê? Uns 30 anos atrás, eu sentia uma sonolência, parecia, eu dizia, mas que coisa, Aí eu olhava assim, uma parte escura, era principalmente onde tem porta, a porta aberta, né? Num hallzinho, né? E tem porta de um lado, porta do outro, geralmente era assim, quando eu olhava, eu via, só que era hexagonal a essa geometria. E eu ainda não sabia sobre geometria sagrada, geometria sobre esse estudo, né? Eu não sabia nada disso. Embora já soubesse de muitas coisas, estivesse já procurando, pesquisando, estudando e já fazendo vídeo, mas eu digo, não sei, será que eu estou vendo coisa? Aí eu ia e ficava embaixo, botava assim a mão para ver se acontecia alguma coisa, ficava embaixo, aí saía de novo, eu saía, olhava um pouco de longe e tal, estava aquele negócio ali, é como uma cortina, quer dizer, eu falo, está no espaço? Não, mas é em todo o espaço, porque se a divindade está irradiando, cada divindade dessas irradia para nós. Então, por exemplo, se você tem ativado mais essa, como é que eu vou chamar, essa qualidade, né, do amor, você vai ter sempre isso aqui perto de você. Naturalmente, que quem está irradiando deve ser o que corresponde ao meu coisa de cabeça, porque cada um tem, né? Cada um tem o seu orixá de cabeça, que é o trono de Deus. Você pode ir para outro planeta, você pode mudar de profissão, reencarna, morre, reencarna, é professor nesta vida, é mal na outra vida, é professor na outra vida, é mulher na outra vida, é homem, é homossexual na outra vida. Este trono que rege você, regerá para toda a vida. É um mental, isso aqui é um mental de luz, um mental que cada trono tem uma estrela diferente uma da outra dentro, e lá dentro essa estrela tem como é que eu vou dizer, tem um negocinho lá que pulsa, fica pulsando, e ele fica sempre pulsando, e é aí que ele está, né, emitindo as irradiações. Os afins se atraem, o mago ativa, os afins se atraem, né? Pronto, está ativado. O trono que ele quis ativar está ativado. Certo? Bom, vamos lá.
Quando a gente passa certas experiências, aí a gente não fica nem duvidando. A gente... É verdade, porque, pois, aconteceu comigo, não tinha nem ideia. Fazia ideia, eu pensava que eu estava vendo coisas assim, mas não. Aconteceu mais de uma vez. Quer dizer que já estavam me preparando para esse estudo. A verdade é essa, eu nem estava aí, estava sabendo. Então, cada onda vibratória escrita no espaço mágico, assim que é ativada, liga-se à sua tela vibratória. O da lei vai ter uma outra geometria que vai ligar ao orixá da lei, por exemplo, né? Bom, liga-se à sua tela vibratória planetária multidimensional, regida pelo trono que a irradia de si mesmo e a sustenta totalmente apenas com seu poder mental. Tá, vamos passar adiante. Às vezes não escrevemos toda uma onda vibratória que cruza os 7 níveis vibratórios positivos e os 7 níveis negativos, mas somente escrevemos uma pequena parte dela. Denominamos uma parte do signo mágico. Preste atenção, olha, o que falou aqui? Que cruze os 7 níveis vibratórios positivos e os 7 negativos. Só que na ciência espiritual eles são proibidos de falar sobre a outra parte, mas eles não explicam, eles só falam assim, mas não explica bem. Mas a gente já sabe que os tronos têm a outra parte, né? Então os tronos são 7. Mas na verdade são 14. Tronos 7. Mas são 14. Porque tem a parte positiva e a parte negativa. Sempre. O trono do amor, Oxum tem a outra parte, que tem uma outra denominação. O da lei tem a denominação dele positiva, mas também tem a outra, porque é preciso que o negativo às vezes atue no que se está criando, né? Quando é a criação de um espírito, por exemplo, e ele foi irradiado com amor, mas ele recebeu coisa demais, então vai a outra parte lá para retirar um pouco a parte contrária. Mas os magos negros, acho que usam, né, o lado negativo, esse lado. Então, por exemplo, eles não escrevem, às vezes não escrevem a onda completa. Então, vamos lá ver como é que vai ser isso. Se eu tenho uma onda assim, então eu não vou só escrever assim, né? Se não está completa, então eu escrevo só parte dela. E não apagou, só parte dela, né? Se eu tenho uma onda assim, mas só vou escrever assim. Se eu tenho uma onda assim, só escrevo assim. Os signos mágicos, vamos falar agora de signos. Ah, não completei, desculpa.
Então, às vezes não escrevemos toda uma onda vibratória que cruze os 7 níveis vibratórios, positivo e os negativos, mas somente escrevemos uma pequena parte dela. Denominamos essa parte de signo mágico. Os signos mágicos são pequenos traços que em magia escrita simbolizam uma onda vibratória completa e tem o mesmo poder que uma onda completa. Tá? Os magnetismos dos tronos formam polos eletromagnéticos, como eu já mostrei, né? Com formas bem definidas. Então vamos aqui entender sobre as ondas vibratórias que formam as telas, aquelas telas, né, que eu falei, as telas planetárias, que formam as telas planetárias tronos e nas quais refletem todos os nossos atos, palavras e pensamentos. Aí fica gravado e impresso nossos pensamentos e atos como karma, seja ele bom ou ruim. Bom, foi explicado no canal EPA que nós temos duas mentes, né, que está no perispírito, e que ali na mente inferior fica isso gravado. E aqui diz que fica gravado lá na tela, né? Porque nós estamos ligados a tudo. Então, o que eu tiver na minha mente inferior, que é superior aqui, né? A mente inferior vai estar ligado ao trono, à tela do trono. Ele não diz aqui, mas eu penso que vai ficar ligado àquela tela do trono que corresponde ao nosso trono de cabeça, que é o orixá de cabeça. Como expliquei já, né? Que cada um de nós tem um trono que vai ficar ali toda a vida irradiando para a gente viver, senão, se ele parasse de irradiar, a gente, sumia, né? Mas ele fica ali. Depois que a gente evolui, que a gente vai ser só um mental, não tem mais problema nenhum, ele também não vai ficar irradiando. Mas enquanto a gente não evolui para ser um ser como um Cristo, ele fica ali, irradiando a gente, né? Agora vamos saber sobre ondas eletromagnéticas ou transportadoras de energias através dos níveis vibratórios das muitas dimensões e planos da vida existentes neste planeta. Neste planeta. Então vamos lá. As ondas eletromagnéticas ou transportadoras. Elas, porque em tudo existe níveis vibratórios, níveis de evolução, níveis vibratórios de dimensões, tudo está ligado, mas tem escalas, né? Então, essas ondas eletromagnéticas ou transportadoras de energias através dos níveis vibratórios das muitas dimensões e planos da vida existente neste planeta. Então, vamos lá. Se um lago negro estiver lá não sei onde, lá no núcleo da Terra, no inferno, e que ele quiser fazer uma mágica, né? Ele pode ir de lá também, porque as ondas... É por isso que elas se irradiam. Por isso que os extraterrestres ficam muito preocupados aqui com a Terra, porque esses malucos das guerras, se quiserem jogar uma bomba daquelas
que destrói quase o planeta todo, também vai afetar a quarta dimensão, a quinta, e irá afetar até os outros planetas que estão muito distantes. Então eles estão sempre vigiando. Eles deixam o livre-arbítrio, mas é limitado. É limitado, porque agora eles têm que estar de olho porque as bombas são muito mais poderosas, né? Na época da Segunda Guerra, ela tinha uma certa energia. Agora elas têm, nem é o dobro, é muito mais que o dobro, né? Vocês veem a devastação nessas guerras que está havendo aí, né, entre esses 4 países, né? Fora os outros países que não dá na mídia, mas tem outros países aí que estão em guerra também. Países menores, né? E vamos falar também um pouco agora da fusão, né, de ondas, né? Fusão de ondas puras ou mistas dão origem a signos, símbolos e ondas compostas, compartilhadas por vários tronos. Torna-se impossível a identificação peremptória de qual deles é seu regente principal, porque todos eles as irradiam naturalmente e as usam quando são evocados magisticamente. Vou repetir. Fusão de ondas puras ou mistas dão origem a signos, a símbolos e ondas compostas compartilhadas por vários tronos. Torna-se impossível a identificação de qual deles é seu regente, né, o principal, porque todos eles as irradiam naturalmente e as usam quando são evocados magisticamente, quando são evocados pelo mago. Então, para o próximo vídeo, a gente vai saber sobre os tipos. Existem vários tipos de... Não botei de quê? De ondas, né? Vários tipos de ondas, né? Então, a próxima vai a continuação. Senão ia ficar muito longo também. E assim aos pouquinhos é melhor. E vamos ver um dos vídeos anteriores para entender, né? Porque a gente vê o vídeo, né? Muita gente esquece, como eu, né? Esquece, aí a gente tem que ver o anterior para entender bem. Pois é isso, senhores. Então, está feito o vídeo. Então, estão entendendo como tudo é um? Como tudo é um, porque tudo está ligado? Isso também está ajudando, né? Para as pessoas que não entendem que tudo é um. O universo, estou vendo ali que daqui a pouco vou terminar. O universo então, o Sol é ligado, o trono é ligado ao Sol, o Sol é ligado aos planetas, os tronos ligados aos planetas, as estrelas, tudo é ligado, gente, tudo forma isso, ó. Tudo ligado, a galáxia ligada à outra. E aqui ligado, e aqui ligado, é assim, tudo ligado. É como se fosse o corpo humano, assim como é em cima e embaixo. O corpo humano não é todo ligado. Quando você tem que tirar o fígado fora, o pâncreas, você passa muito mal depois, né? Tem problemas. Porque tudo depende de um outro órgão. Faz falta quando tem que ser retirado.
Por exemplo, eu tenho artrose nos joelhos e tenho lesão também num dos joelhos. Ali já não tem boa circulação, porque não tem aquela coisa que liga os ossos, né? Aquela coisa molinha. Então ali já o sangue não vai até lá. Começa a má circulação, começam os probleminhas, eu incho a perna, ela custa para andar, tem má circulação. Assim é o universo. Então, se uma bomba dessas, por exemplo, planeta Terra aqui, se esses malucos da guerra jogar um negócio potente, o que aconteceria? Abriria, aqui no campo da Terra, abriria a rede magnética. E da rede magnética, essa energia negativa da bomba, ela entraria nas outras dimensões, né? As dimensões da Terra, e também iria fora para a galáxia. Tá? Aí ela ia irradiar para tudo que é lado. Por exemplo, aqui na rua, se jogarem uma bomba aqui na rua, destrutiva, ela não vai só ficar ali, ela jogou não. A onda dela, ela vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, né? Vai para cima e possivelmente vai para baixo se for na terra. Já no asfalto, que é muito duro, acho que não penetra, mas aí vai. Então aí ela fica mais forte para ir para os outros lados, que ela já não entrou muito dentro. Ah, não, entra sim porque ela fez um buraco, desculpa. Fez um buraco, né? Fez um buraco e ela entra também para baixo. E entrando para baixo, lá embaixo do subsolo tem vidas também, vidas que a gente não vê só quando o corpo é desdobrado e o mentor leva as pessoas lá para entrar, ou Hercóbulo, como é aquele veículo, aquele veículo que eu não estou lembrando o nome, aquele veículo que entra dentro da Terra, que é invisível para quase todas as pessoas, e encontra-se vida lá embaixo na Terra, né? Bom, eu vou ter que terminar, porque senão vai dar pendrive, não tem muita... vai dar problema aqui. Então, senhores, então até o próximo vídeo. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que aproveitem essas explicações. Tchau, tchau.